A diferença entre o que é legal e o que é moral. E o papel do Ministério Público nesse contexto? Este é o assunto do Da Janela, que eu converso com o promotor Sebastião Sérgio da Silveira, obrigada, promotor de justiça, que aceitou o convite para vir aqui falar desse assunto, que ao mesmo tempo é instigante e que é de interesse público, né? Obrigada, doutor Sebastião, por passar pelo Da Janela e vir trazer essas informações para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor Sebastião, o Ministério Público se tornou a esperança, né, da população, né? As pessoas, elas não têm, me parece, outro caminho para poder se indignar, para poder questionar o que está errado, o que está absurdamente sendo feito pelos nossos gestores públicos. Então, o Ministério Público chegou nesse contexto, e não é hoje, não. Já tentaram até colocar mordaça, né? Tem uma discussão antiga nesse contexto aí. Eu queria que o senhor falasse para mim exatamente o verdadeiro papel do Ministério Público para o cidadão e representando qual é a função do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público ele ganhou esse perfil a partir da Constituição de 1988. Então, até então, o Ministério Público foi advogado do rei, foi advogado do Estado e por algum tempo defendeu alguns interesses do Estado só. A partir de 1988 ele ganha então um novo perfil e passa a ser o defensor da sociedade. Esse é o perfil da Constituição e essa é a missão do Ministério Público, defender os valores relevantes da sociedade em qualquer lugar onde eles possam estar. E até que ponto que o poder, vamos dizer assim, do promotor público tem interferência em mudar, em transformar, em questionar alguma coisa? Porque, deixa eu traduzir um pouco a minha pergunta aqui. Quando nós falamos de esperança da população em relação ao promotor público, eu quero saber se ela é genuína mesmo. Quer dizer, nós temos possibilidades de mudanças com as ações do promotor público nesse contexto social, político, econômico que nós estamos vivendo. Eu acho que a missão que nós recebemos em 1988 foi uma missão muito grave e uma missão muito difícil de ser desempenhada. Eu acredito que desde então o Ministério Público fez muito, mas continua com uma dívida imensa com a sociedade. Aqueles deveres que nós ganhamos em 1988, eles precisam ser muito trabalhados para a gente conseguir, de fato, dar a plenitude àquele sonho que foi plantado na Constituição daquele ano. E esse débito, ele é referente a próprio poder, às condições da instituição mesmo, ou é a leitura do poder do Ministério Público, ou a ação dos próprios promotores que às vezes não conseguem chegar, vamos dizer, são os homens que não estão conseguindo cumprir com essa missão? Olha, a gente não tinha estrutura nenhuma há pouco tempo atrás. Hoje nós ganhamos uma estrutura até que bastante razoável. O Ministério Público hoje é uma instituição que já custa algo relevante para o Estado. Eu acho que a gente tem condição de fazer muito mais do que nós temos feito. Mas, de qualquer forma, nós temos que entender que esse ainda é um momento de mudança. Nós não fazíamos nada disso até muito pouco tempo atrás. Começamos a fazer agora. E nós estamos começando a sentir agora que a população começa a nos cobrar. E começa a exigir que o Ministério Público tenha algumas posturas, tome alguns posicionamentos, e isso é muito positivo. Eu acho que é exatamente essa cobrança popular, esse novo posicionamento do cidadão é que tem nos obrigado a enfrentar aquilo que foi a missão desenhada em 88. Nós trabalhamos aí com o senhor acabou de falar da força da população. Então, assim, eu também citei aqui o poder econômico, o poder político, né? O que é mais desafiador, doutor Sebastião? O que mais, vamos dizer assim, interrompe e tenta interromper as ações do Ministério Público quando está se tentando fazer cumprir a lei? Olha, as forças aparecem quase que do nada e de tempos em tempos. Então, acho que em cada época a gente tem desafios muito diferentes, né? Mas o poder político é sempre um poder que pode fazer coisas muito boas para a população e também pode fazer coisas muito ruins. Da mesma forma que o poder econômico. Então, acho que eles têm que ser tratados de forma respeitosa, mas merecem sempre a fiscalização. Essa fiscalização que sempre deve começar com a população.
E o Ministério Público, eu acho que deve ser a última instância de tentativa de solução dos problemas, sempre que falharem os outros instrumentos que a população tem de fazer esse verdadeiro controle social nessas ações todas. Mas é isso que está acontecendo? Ou normalmente o Ministério Público é a primeira porta que as pessoas batem? Como é que está sendo esse movimento aí? As pessoas entendem realmente o papel do Ministério Público? Eu acho que as pessoas não só entendem, como acabam criando outras responsabilidades para nós. Hoje a gente recebe, só lá na minha promotoria, dezenas de representações e reclamações todos os dias, que são dos mais variados tipos de assuntos. Às vezes, questões que eu nunca imaginei na vida que seria lá da minha atribuição, mas que as pessoas estão levando lá, estão exigindo que o Ministério Público tome posicionamentos, tome providências. Eu acho isso muito positivo, mas de qualquer forma ainda acho que é muito pouco, que a população ainda participa muito pouco, né? Eu acho que a sociedade organizada, quando ela quer fazer alguma coisa, ela faz tudo, inclusive revoluções, inclusive transformações das mais diversas. E se há algo de positivo no Ministério Público acontecendo nesses últimos tempos, isso decorre exatamente dessa pressão que a gente recebe da população. Aliás, uma pressão extremamente positiva, desafiadora, que nos faz sentir muito bem. Porque não existe nada melhor no mundo do que essa tentativa de interpretar aquilo que é o desejo da população. Porque isso, no mínimo, é nosso dever. Porque quem nos paga é o povo. E, portanto, se tem alguém que pode nos pedir, se tem alguém que merece o nosso respeito, é exatamente aquele que paga os nossos salários. E eu quero perguntar uma coisa até da questão estrutural do Ministério Público, porque assim, às vezes é uma dúvida que a gente que às vezes tem um pouco mais de informação, nós temos. Então, por exemplo, hoje, como é que é a estrutura hoje? Quantos promotores, eu não sei se o senhor tem essas informações, mas quantos promotores nós temos atuando e como é que são divididas essas áreas e as responsabilidades? Porque às vezes eu escuto assim, eu preciso levar uma ação, mas eu gostaria muito que fosse o promotor tal. Porque aí entra aquela história pessoal, às vezes, da própria simpatia que existe entre o promotor e uma determinada, um grupo da sociedade. Às vezes, porque determinados promotores são mais combativos e outros são mais tranquilos. Como é que funciona a distribuição e como é que está hoje estruturado o Ministério Público de Ribeirão Preto? Vamos entrar na história de Ribeirão. Olha, eu acho que esse é um desafio que a gente tem ainda, que é de estruturar o Ministério Público de acordo com aquilo que é a necessidade da população. Ribeirão Preto hoje tem 21 promotores titulares aqui, mais 5 em grupos, quer dizer, são 26 promotores de justiça. E todos esses promotores, cada um tem uma área específica de atuação. Todavia, eu acho que essa distribuição ela não interpreta exatamente aquilo que é a necessidade da população. A maioria desses promotores atuam hoje na área criminal, que é a nossa área tradicional de atuação, uma área absolutamente necessária, importante, talvez a mais importante de todas elas, mas as outras áreas, por exemplo, a minha promotoria, que é a Promotoria da Cidadania, que tem um número gigantesco de atribuições, a gente tem um promotor só. Então, portanto, qualquer questão relacionada com essa área, só eu é que posso atuar. Aí a gente tem um em consumidor, um em meio ambiente, que são essas novas fronteiras da atuação do Ministério Público, né? Que é a chamada área de tutela dos interesses coletivos e difusos. E para essa área eu acho que ainda o Ministério Público não despertou da necessidade de ter uma atuação mais efetiva, porque hoje é nelas que a gente tem a grande parte das demandas sociais. E o que a gente percebe, agora eu vou tocar um pouco, quando a gente fala de interesses coletivos, o senhor está dizendo privados, públicos, eu posso tocar uma ação através da promotoria de uma empresa que teve um problema sério e prejudicou uma coletividade. Quer dizer, resumindo a história, é necessário que um coletivo tenha sido prejudicado para a ação do Ministério Público. É bom a gente deixar claro, não é um problema individual, atingiu a mim. Não, a mim é um advogado, né? Atingiu o coletivo é a promotoria. Queria só que o senhor traduzisse melhor essa parte aí, para as pessoas entenderem como que eu posso ir buscar. É interesse de um coletivo. Fundamentalmente, nessa área, a gente atua em demandas coletivas ou de interesse difuso. Coletivos são aqueles que pertencem a um grande número de pessoas. Difusos são aqueles que a gente não consegue determinar. Por exemplo, se eu poluir o ar,
Essa poluição vai prejudicar quantas pessoas? Em Ribeirão Preto, São Paulo, pode provocar chuva ácida na Europa, enfim, quer dizer, então esse número indeterminado me leva aos chamados interesses difusos, que são os mais amplos. Coletivo é, por exemplo, a coletividade de Ribeirão Preto. Agora, existem alguns outros interesses que, mesmo individuais, merecem a tutela e a proteção do Ministério Público, como, por exemplo, os chamados interesses individuais indisponíveis, aqueles que o cidadão não pode expor, questão da vida, por exemplo. Hoje, na minha promotoria, a gente recebe uma demanda gigantesca de pedidos de medicamentos de alto custo que o Estado não fornece. Então, isso gera, por exemplo, uma média de 20 ações por semana só na minha promotoria nessa área de interesses individuais. Mas não é qualquer interesse individual que pode ir lá. Os chamados disponíveis, aquele que a pessoa pode fazer ou não fazer, e esses já não são mais da alçada do Ministério Público. Se a pessoa não tiver condição de pagar um advogado, aí existe a Defensoria Pública, que é o órgão constitucionalmente legitimado para essas demandas. Então, por exemplo, separação judicial, divórcio, inventário, ação de indenização, nessas questões não há intervenção do Ministério Público. Isso porque a Constituição assim optou, não que o Ministério Público não queira fazer isso. Muitas vezes a gente atende pessoas que vão lá em busca dessas questões e saem decepcionadas ao ouvir que a gente não pode atuar. E aí não é a questão de querer, é a questão da opção que fez a Constituição. Doutor Sebastião, como que está hoje as ações? Assim, temos algumas, hoje nós estamos vivendo aí um momento em Ribeirão em que está existindo uma indignação da população em relação ao aumento de salário dos vereadores, né? Então a gente estava tocando naquela história da mobilização, então as pessoas, mesmo que em grupos pequenos, nós temos muitas ações de pessoas saindo das ruas e dizendo, não estamos gostando disso. É engraçado que a gente escuta do outro lado umas respostas assim um pouco elementares demais. Eles estão achando que o problema são os 3 mil, 4 mil reais dos salários que estão sendo aumentados. Mas o que a gente percebe conversando é que as pessoas acumularam indignações e agora nesse momento estão gritando. Então não é por causa de um valor de salário, é por causa da incompetência de gestão, é por causa de outros fatores. E a gente percebe que existe um desrespeito e uma resistência dos políticos, até em relação a dar satisfação para essa população. Sempre, baderneiro, tá aqui só porque o outro político mandou. Quer dizer, sempre eles encontram uma alternativa para não chegar e dizer, nosso aumento é por isso, nossa proposta é essa, porque não existe, né? Então eles não têm como apresentar isso. Como que o Ministério Público, por exemplo, numa ação como essa, pode interferir, até que ponto, legalmente, porque moralmente a gente não vai nem discutir, né? Eu apresentei o que é moral e o que é legal. É legal você ter auxílio paletó, mas é moral, é legal, mas é moral, né? Como que o Ministério Público pode atuar e até que ponto ele pode modificar uma situação como essa e impedir, por exemplo, um aumento de salário? Nós já tivemos várias demandas questionando matérias parecidas como essa. Inclusive, o último aumento que os agentes políticos aqui de Ribeirão Preto tiveram, foram impugnados por uma ação declaratória de inconstitucionalidade, movida pelo Procurador-Geral, mediante uma representação da minha promotoria. Eu acho que isso pode acontecer na medida que a moralidade administrativa foi um novo valor que foi inserido na Constituição de 1988. Até 1988, as ações da administração pública só podiam ser controladas por esse parâmetro da legalidade. E a partir de 88, a Constituição inseriu lá também, no mesmo artigo, o princípio da moralidade. Portanto, hoje é possível, perfeitamente possível, que a gente ingresse com qualquer demanda sustentando exatamente isso. Que, embora legal, essa matéria pode não ser moral. E o que não é moral? É tudo aquilo que desafia os valores éticos de uma determinada sociedade. E, aliás, tem surgido outros parâmetros paralelos à moralidade pública nos últimos tempos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desenvolveu uma vastíssima jurisprudência sustentando que a Constituição tem um princípio implícito, que é o princípio do devido processo legal substancial, que significa que nenhuma lei pode ser injusta. E a injustiça vem exatamente, acredito eu, coroar esse princípio também da moralidade que está na Constituição de 1988. Então, muitas vezes a gente pode questionar o mérito com esse argumento de que isso não é justo. Agora, não obstante isso, a questão de vencimentos de vereador, ela está disciplinada na própria Constituição.
da Constituição diz o que é que pode e o que é que não pode. Então é muito difícil, judicialmente, fazer um questionamento desse, exceto se for extrapolado aquele limite, que é o limite da Constituição. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, eu volto para tocar na possibilidade de modificar de uma lei com assinaturas, né, de reação popular, em que se a gente consegue modificar alguma coisa nesse sentido, tá? Um intervalinho rapidinho. Bom, a gente estava falando sobre as dificuldades de mudanças em algumas instâncias, em algumas leis, né, que permitem, né, vamos dizer, que é legal, né, um aumento de salário, por exemplo. Agora, me parece que está havendo uma mobilização no sentido de as pessoas arrecadarem assinatura para poder tentar uma modificação de uma lei com base em ação popular. Até que ponto isso é possível? A Constituição Federal, a Constituição do Estado e também a Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto, elas preveem a possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular. Isso significa que, com um número mínimo de assinatura de eleitores da cidade, é possível propor ao Poder Legislativo uma proposta de alteração legislativa ou de inovação legislativa. Agora, não que a população possa mudar a lei, porque quem pode mudar é só a Câmara Municipal. O nosso sistema é sistema representativo, quer dizer, são os vereadores que nos representam. Agora, de qualquer forma, eu acho que é muito difícil rechaçar uma iniciativa dessa, exatamente em razão da legitimidade que isso tem. No plano federal, todas as iniciativas populares que eu vi até hoje, todas elas acabaram sendo chanceladas pelo Poder Legislativo e se transformaram em lei. Ficha limpa é uma, né? Exatamente. E acredito que isso ocorre por quê? Porque o político tem que saber que ele vai se reeleger, que ele vai ser candidato a alguma coisa, e é nessa hora que ele vai ter que prestar conta ao seu eleitor. Então, o sistema é representativo, mas o político está lá sempre legitimado pela vontade do povo. Então, eu acredito que cada um ali deve tentar interpretar qual é que é essa vontade. E outra coisa importante que eu acho que falta no Brasil é a falta de cobrança que nós fazemos aquelas pessoas que foram escolhidas por nós para receber o nosso voto. A gente coloca lá e pronto. E a grande maioria sequer sabe quem foi o deputado que votou, o senador que votou, etc. E esse distanciamento é que acaba causando essas fissuras que a gente vê naturalmente. Então, acho que o povo precisa participar mais. E precisa participar de que forma? Cobrando do seu representante, né, de que ele tome as atitudes de acordo com a vontade dos seus eleitores. Doutor Sebastião, uma vez eu escutei de um sociólogo isso, que o brasileiro não tem o hábito à participação, né? As pessoas não querem, elas acham que assim, fazer um movimento na rua é coisa de louco, ir no legislativo para ouvir ou acompanhar o que o vereador está fazendo, enviar cartas, questionar, isso tudo é perda de tempo, porque parece que já se perdeu totalmente a credibilidade das mudanças, né? O que a gente escuta muito é isso, não tem jeito não, porque esse é corrupto, aí o juiz é corrupto, aí o promotor é corrupto, a gente escuta muito isso. Então isso daí, às vezes, serve como desculpa para evitar que as pessoas tem uma ação, né? Agora, a gente estava falando aqui, eu acho que um ponto que a gente tem que analisar, porque assim, tudo que a gente está vivenciando aqui é a causa, né? A causa de uma defasagem maior que está enraizada aí na questão da gestão administrativa, que é a questão das verbas públicas, né? Como é que o orçamento de Ribeirão Preto hoje está definido. Eu queria que o senhor tem conhecimento disso, me passasse mais ou menos onde é que o senhor acha que está a raiz do problema nessa questão do orçamento para chegar onde nós chegamos? Isso acho que é um problema nacional, né? É a questão da prioridade na aplicação dos recursos públicos. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo, se não for o que cobra mais. Acredito que seja o maior cobrador de impostos do mundo. E o Estado brasileiro é um Estado absolutamente ineficiente, que presta péssimos serviços, investe pouco e retribui quase nada para a população. Acho que essa é a grande questão. Se a gente pegar, por exemplo, em Ribeirão Preto, o que falta no nosso orçamento? Falta exatamente a prioridade para o investimento. A gente vê, por exemplo, as ruas esburacadas. Por quê? Porque não existem recursos públicos suficientes para fazer esse reparo.
a gente vê problemas na saúde. Por quê? Porque não existe recursos suficientes para fazer os investimentos necessários. Então, eu acho que o político brasileiro ele precisa, num determinado momento, parar para discutir essas prioridades. A gente vê, por exemplo, o Brasil, um país de muitos miseráveis ainda, e vive concedendo benesses para outros países, inclusive aqui da América Latina, concedendo auxílios milionários para a Bolívia, para Equador, etc., enquanto nosso povo continua passando fome, não tem casa. Então a grande questão que eu acho que nós precisamos fazer é essa, né? Quais são as prioridades do povo? E deixar um pouco de lado as questões corporativas que envolvem funcionários e que envolvem serviços e contratações e voltar os olhos para o povo, né? O que o povo está precisando em Ribeirão Preto hoje? Eu acho que essa deve ser a prioridade do orçamento. Mas eu reconheço que a margem de manobra que o prefeito tem é muito pequena, porque as verbas são todas carimbadas, né? E ele não pode fazer os gastos e investimento que ele deseja. E assim, quando é colocado que a Câmara tem o terceiro maior orçamento, né? O senhor disse Secretaria da Saúde, qualquer outra, da Educação? São os dois maiores orçamentos. Os dois maiores. E a terceira é a Câmara, deixando os outros todos, é isso? É um dos maiores, não sei se exatamente, mas mais ou menos, quer dizer, ele está acima de outras instituições dentro da cidade para administrar, para poder modificar alguma coisa. Por exemplo, a infraestrutura, que é o problema dos buracos que a gente está vivendo agora, é uma talvez das que receba. A cultura eu sei que é uma das que recebe a verba menor. Todo mundo diz que a cultura pode modificar, então assim, é muita incoerência. O que nós estamos falando? Nós estamos falando aí da questão que o poder político está sobrepondo às questões administrativas do que realmente a necessidade da população. É disso que nós estamos falando, não é? Quer dizer, o poder político está recebendo mais do que o poder administrativo da cidade. É isso que nós estamos falando, doutor Sebastião? Eu acho até que o grande problema é manter a máquina. As despesas de custeio são gigantescas e não sobra quase nada para fazer aqueles investimentos que a população de fato precisa. Então, o município brasileiro hoje perdeu quase completamente a sua capacidade de investimento. Se o prefeito não tiver uma boa articulação política para buscar verbas fora, o que ele faz hoje é arrecadar para, basicamente, manter a máquina pública. E isso é muito ruim, porque os serviços públicos a gente sabe que não são bons. E com isso a população não tem retorno quase que nenhum daquilo que paga. E quando eu falo em máquina pública, aí está o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, tudo. São todos os órgãos, né? Claro, porque as pessoas têm a mania de achar que quando a gente fala do município, a gente está falando da prefeitura, ou do governo, ou do presidente. Nós estamos falando de tudo. É muito fácil sentar e falar que quem está administrando, que está no executivo, é o responsável. Claro que não, todos nós somos. Agora, o senhor tocou num ponto aí que me deixou assim até meio angustiada. Quando os prefeitos, os candidatos, né, vão lá propor as suas intenções com o município, quer dizer, eles mentem o tempo todo, né? Porque assim, dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a coisa está amarrada, porque assim, não tem muito o que fazer. O que você tem que ter primeiro, você tem que ter caráter e ter condições de resistir a não vender, entre aspas, a alma para o diabo, né? Porque é isso que a maioria dos governantes fazem para poder administrar. Então a Coab em Ribeirão é do PMDB, não adianta achar que a Darcy Vera põe o dedo lá, que quem manda lá é o Wagner Rossi, etc e tal. Então assim, o prefeito que entra lá falando eu vou mudar, ele está mentindo, né? Eu acho que muita coisa pode ser mudada. O que, professor? O que, promotor? Eu acho que a primeira coisa... Professor também, né? Também. Professor também, E acho que a primeira coisa é planejamento. E segundo, precisa ter uma política de austeridade, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. O orçamento é muito grande. Se pegar Ribeirão Preto, mais de R$1,5 bilhão. Isso não é pouco. Não. Não é pouco. Agora, eu acredito que se a gente fizer um direcionamento adequado para muita coisa, é possível aumentar essa pequena sobra que a gente tem para investimento. Agora, para isso, é necessário ter coragem de enfrentar, de fato, os grandes problemas que a administração tem, né? E quando a gente fala de coragem, a gente tem que falar também de independência política, né? Eu reconheço que deve ser muito difícil no nosso país administrar sem esse
esses acordos políticos. Né? Veja o que está acontecendo hoje no governo federal. Simplesmente porque a presidente se negou a nomear um ministro ou fazer alguma coisa que um partido queria, em retaliação, né, deixaram de votar ou votaram negativamente vários projetos que poderiam ser de interesse da população. Então hoje o grande problema é esse, né, que as votações e as escolhas de muitos políticos não estão vinculadas com o interesse público, mas sim com o interesse corporativo do seu partido ou com os interesses pessoais. Isso é péssimo, né? Agora eu acho que a gente tem uma chance sempre renovada de mudar isso, sempre que tem uma eleição, de votar em candidatos que sejam capazes de interpretar esse sentimento, né? Eu acho que essa é a grande questão. Se a gente, por exemplo, escolher deputados e senadores vinculados com ideias, com propostas, etc. Agora, acho que isso passa também, principalmente, por uma reforma política. Uma ampla reforma política. Sim. Os partidos políticos, do jeito que eles estão hoje... Quantos tem? Quantos partidos políticos? São mais de 30, né? Eu não sei falar 10. É difícil, né? Falar 10. É difícil. E se você pegar os estatutos desses partidos todos, do que se intitula de extrema esquerda até de extrema direita, você vai ver que são estatutos praticamente idênticos. Então, o que a gente precisa exigir? Olha, o partido tem que ter uma declaração nesse estatuto de vinculação e ele precisa cumprir isso. E o político que descumprir isso, ele tem que ser cassado. E o Supremo teve uma posição, acho que muito democrática recentemente, quando entendeu que o mandato pertence ao partido. Então, o deputado que muda de partido, ele perde o mandato. Por quê? Porque o candidato tem que estar vinculado a determinados valores e princípios. E isso tem que estar escrito no estatuto. O estatuto é registrado no cartório, para que o cidadão dele tome conhecimento. E outra coisa, a gente precisa ter o voto distrital. Nós não podemos votar, por exemplo, num deputado para o estado de São Paulo. São Paulo é muito grande. O sujeito que vem lá da região de Presidente Prudente tem voto em Ribeirão Preto. Sequer conhece Ribeirão. O que ele vai representar aqui? Então, com esse voto distrital, até mesmo dentro do município, né, o candidato do bairro, ainda que seja o voto distrital misto, a gente vai ficar muito mais próximo desses nossos representantes. E com isso a gente vai ter condição de exigir muito mais. E assim, conhecer melhor também, né? Agora, para encerrar... até agora que o senhor falou como promotor, eu queria que o senhor falasse como cidadão. O senhor acredita em mudança, senhor Sebastião Sérgio da Silveira? Eu acredito, sim. Eu acho que o povo está muito mais interessado nas questões públicas. Eu vejo pelo que tem acontecido lá no Ministério Público. E eu acredito que isso esteja sendo replicado também nos outros setores. Então a quantidade de reclamação que eu recebo lá por dia é gigantesca. Isso é sinal de que as pessoas já não aceitam mais de forma pacífica tudo aquilo que é feito pelas autoridades, etc. E hoje oferece representações contra qualquer autoridade. E mesmo contra promotor, quando não há... Contra promotor, claro. Quer dizer, então hoje nós temos as corregedorias do Ministério Público, né, que funciona em São Paulo, a nossa corregedoria, e temos um Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo, que é um órgão onde tem representação da sociedade. O Conselho Nacional de Justiça, que tem feito um trabalho censurado por muitos, elogiado por outros, mas que tem o grande mérito do quê? De estar tornando públicas essas questões todas, né? De abrindo aquilo que se chamava no passado de caixa preta, a mesma coisa que o Conselho Nacional do Ministério Público tem feito. Então eu acho que com esse processo de transparência, e nisso a internet tem ajudado ajuda bastante, muito, nossas redes Agora sociais. Nós temos uma lei que obriga a transparência total dos orçamentos, dos balancetes, dos gastos públicos, e a cada dia eu vejo mais pessoas interessadas nisso. Então eu acho que o espaço para as negociatas anônimas está ficando muito pequeno. Exatamente porque a cada dia a gente tem uma quantidade maior de pessoas interessadas nisso. Então eu acredito muito que com a nossa força, a força do voto, a força da vontade popular, a gente tem a capacidade de mudar muita coisa aqui no nosso país. Obrigada pela entrevista, Sebastião. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom ouvir a voz assim, das autoridades para a gente entender um pouco mais o processo.